Olá, a paz do Senhor. Que bom, nós estamos aqui mais uma vez e agora nós já estamos no ano de 2020 e quero desejar para você mais uma vez que este ano de 2020 seja uma bênção em sua vida, que Deus continue nos abençoando neste ministério maravilhoso da palavra. E eu quero dizer que eu sou grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos, pelo carinho de todas as irmãs. Para você que todas as semanas está aqui no meu canal, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz e quero agradecer já de antemão pelo carinho dos irmãos, aqueles que estiveram comigo no ano de 2018. Somente a eternidade pode pagar o carinho dos irmãos. E eu confesso, eu estou muito feliz e ansiosa por este novo trimestre que nós estamos entrando. Vamos falar sobre Gênesis e a doutrina da criação do homem. Às vezes nós olhamos o contexto da lição e achamos que o comentarista irá falar a respeito de outras coisas, mas neste trimestre nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza. Eu sou professora, sou superintendente de escola bíblica dominical. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te convidar que se inscreva no meu canal, que você também compartilhe as minhas aulas em sua rede social. E você também pode me seguir em minhas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram. E para mim será um prazer muito grande ter você comigo também. E tem alguns irmãos que estão reclamando que não estão recebendo as minhas aulas semanalmente. Eu quero dizer para você que você precisa ativar o sininho das notificações para que as minhas aulas cheguem para você assim que eu publicá-las. Então, neste trimestre, nesse primeiro trimestre do ano de 2020, nós vamos falar sobre o tema a raça humana. Nós vamos falar sobre a origem, sobre doutrina e sobre redenção. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada nós encontramos o plano de Deus para a salvação da humanidade. E quantas pessoas não têm dúvida por que veio, por que nasceu, qual é a sua missão, o que está fazendo aqui, por que Deus nos criou. Eu quero dizer que é um privilégio muito grande, porque na fecundação nós lutamos contra milhões de espermatozoides e nós conseguimos então vencer. Então é uma escolha de Deus, é um propósito de Deus para nós, e a nossa vida, nós vamos aprender, ela tem sentido, tem objetivo. Então todos os questionamentos, se você tiver algum questionamento durante esse trimestre, em nome de Jesus, nós vamos sanar todas as nossas dúvidas. Então aqui na lição de número 1, nós vamos falar sobre Adão, o primeiro homem. E o texto que nós tomamos por base está em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 8. E é claro que neste trimestre nós vamos ler o livro de Gênesis. E eu queria perguntar para você, coloca aqui nos comentários, como foi o seu encerramento do trimestre? O que você aprendeu de tão maravilhoso neste trimestre? Nós tivemos um encerramento maravilhoso, várias pessoas leram a Bíblia toda, várias pessoas leram o primeiro livro e o segundo livro de Samuel. Então, se você leu a Bíblia toda durante este ano, coloca aqui nos comentários. Se você leu apenas os dois livros, primeiro e segundo Samuel, coloca também e comenta aqui pra gente e para todos os irmãos o que você mais gostou no último trimestre deste ano de 2018. O nosso texto áureo está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E a nossa verdade prática, ela está registrada da seguinte forma: que o homem, ele não é um mero detalhe no universo. Nós não fomos criados por um acaso. O ser humano, ele é a obra-prima de Deus, o criador e mantenedor de todas as coisas. Foi Deus que criou todas as coisas, que criou tudo e inclusive nos criou. E ao contrário de que muitos teólogos pensam seculares, muitos antropólogos pensam secularmente que Deus criou e deixou o custo do mundo seguir sozinho, não. Deus, ele sustenta tudo aquilo que ele criou. O homem,
Quando nós falamos o homem, nós estamos falando de raça humana e está incluído homem e mulher, macho e fêmea. Então, o homem é a mais elevada das criaturas de Deus, além dos anjos, que está no Salmo de número 8, versículo 5 a 8, também em Hebreus, capítulo 2, versículo 6 ao 9. Ele é a consumação da criação de Deus. Depois que Deus tinha criado tudo, Deus por fim cria o ser humano. Deus criou o homem para a sua própria glória. Nós somos a coroa da criação. Nós somos a glória de Deus. Neste trimestre, nós estudaremos a doutrina bíblica do homem. E é uma doutrina importante, é uma doutrina cristã importante para os dias atuais. Qual o objetivo de Deus criar o mundo? Essas são as perguntas que ficam na cabeça das pessoas, né? Por que Deus criou o ser humano? E qual é o propósito do homem neste planeta? É o que nós falaremos durante todo esse trimestre. São perguntas interessantes, importantes e que interessam, né, a cada um de nós. É uma disciplina da teologia sistemática, denominada também de antropologia teológica. O comentarista deste trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade. O que é antropologia? Antropologia é a ciência ou o conhecimento do homem. É o que estuda de onde o homem veio, para onde ele vai, o que ele é, quais são as suas potencialidades. E este termo, ele é usado para definir todo estudo científico secular em geral. Ele é ensinado nas faculdades e universidades. Porém, esta antropologia que é estudada nas escolas, elas negligenciam completamente a antropologia bíblica revelada. O tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Nós vamos falar tudo a respeito da humanidade. Com a ajuda de Deus, nós estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Afinal de contas, nós fomos feitos de uma maneira particular. Entre outros assuntos, nós enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência dos nossos pais fora do Éden e vamos também estudar a respeito da nossa própria redenção. Como é que foi o plano da salvação, como é o plano da redenção. E por fim, nós mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia relata o plano da salvação e a vinda de Jesus aqui na face da terra para morrer em lugar de todo pecador. Nessa lição nós veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus. Está em Lucas capítulo 3, versículo 38. O nosso primeiro tópico é a doutrina bíblica do homem. Mas afinal de contas, o que é doutrina? Às vezes nós falamos tanto de culto de doutrina e muitas pessoas não entendem realmente o significado desta palavra. Então, doutrina é ensinamento, é ensinar, é educar, é instrução, é instruir as pessoas a respeito da palavra de Deus. E as doutrinas, elas estão baseadas na Bíblia Sagrada. E ela pode ser credos, declarações de fé ou dogmáticos. A Assembleia de Deus, ela tem sua
declaração de fé. Muitas igrejas têm a sua declaração de fé. Se você ainda não comprou um livrinho, ele é fino, né, e barato também, a respeito da declaração de fé da Assembleia de Deus, eu te aconselho como professor que compre, né, que tenha em sua biblioteca. E ela fala sobre o homem e sobre o que nós cremos. Então, nós cremos que o homem foi feito por Deus, que há somente uma raça, que é a raça humana, que ela foi criada como macho e fêmea. A palavra do homem no relato de Gênesis 1 e 2, no capítulo 1 e no capítulo 2, é Adão. Mas depois, essa palavra, a partir do capítulo 3, no versículo 4, no capítulo 4 e no versículo 25 também de Gênesis, este nome ele já aparece como um nome próprio, Adão. E que nenhuma outra criação foi feita como o homem. Ele é a coroa da criação. E isso está na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, na página 77. Muitos cristãos, infelizmente, eles evitam o Antigo Testamento. Às vezes encontramos pessoas que dizem: eu não gosto de ler o Antigo Testamento, eu só gosto de ler o Novo Testamento. Outras pessoas dizem: gosto de ler mais o Antigo Testamento porque ele tem mais histórias e leio menos o Novo Testamento. Essas pessoas que evitam o Antigo Testamento, elas pensam que no Antigo Testamento não existem mensagens nele, né? Ou que é muito difícil a interpretação, é difícil entender o Antigo Testamento. O que nós precisamos entender? No tempo da igreja primitiva, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, a Bíblia que eles tinham, quando nós lemos lá, encontramos, como diz as Escrituras, era apenas o Antigo Testamento. Pentateuco, os profetas, né, os livros históricos e poéticos. Era essa Bíblia, o Antigo Testamento, que eles possuíam naquela época. Os escritos do Novo Testamento, eles praticamente se referem a todos os livros do Antigo Testamento, aos profetas do Antigo Testamento. E quando nós lemos o Novo Testamento, os escritores, eles citam trechos do Antigo Testamento como cumprimento de profecia, ou citando para ensinar as pessoas de que já estava escrito. Nós precisamos entender que sem os registros do Antigo Testamento, nós não teríamos nenhuma informação a respeito da origem do universo, do homem, do pecado, do nascimento da nação hebraica e dos propósitos de Deus para o mundo. Em qual outra literatura nós encontraríamos a fundação do mundo, quando Deus criou o mundo, ou que falasse a respeito de Deus? Se nós quisermos interpretar bem o Novo Testamento, nós precisamos compreender o registro do Antigo Testamento. A doutrina bíblica do homem, no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, mas é antropologia bíblica, porque nós sabemos que existe a antropologia secular, que é estudada nas escolas, né, nas faculdades, nas universidades, e que em grego significa literalmente o estudo do homem. É um estudo sistemático das verdades referentes ao homem. Então, neste trimestre, nós vamos estudar a respeito das verdades bíblicas que falam a respeito do homem, da raça humana. Ponto 2. Fundamentos. É basicamente baseado na Bíblia Sagrada, nossa regra de fé, e também em outros estudos confiáveis a respeito da palavra de Deus. Mas o fundamento da doutrina bíblica a respeito do homem é a Bíblia Sagrada. Terceiro ponto: quais são os objetivos dessa doutrina bíblica? Está na nossa lição. Dar respostas às perguntas aparentemente sem respostas,
As pessoas acham que não tem resposta, mas a Bíblia Sagrada tem respostas para nós. Ela vai nos responder: quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Qual a minha missão e para onde eu vou? Essas respostas nós somente encontramos na Bíblia Sagrada. O objetivo número 2: mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Lá no Novo Testamento, Jesus, ele diz então: sem mim nada podeis fazer. Então nós somos dependentes de Deus. E o terceiro objetivo: levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E o objetivo número 4: consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quantas pessoas têm dúvida de para onde elas vão depois da morte? É somente lendo a palavra de Deus que nós vamos encontrar todas as respostas. No tópico 2, a criação dos céus e da terra. Nós vamos prestar atenção na nossa lição, que o nosso comentarista não vai aprofundar muito a respeito disso. Mas eu quero fazer um breve comentário para que nós possamos entrar de fato na doutrina do homem. Gênesis 1:1 está escrito, abre aspas: no princípio criou Deus os céus e a terra, fecha aspas. Em hebraico está registrado desse jeito, abre aspas. Já falei para os irmãos em outras aulas que eu nunca estudei hebraico, mas eu amo esta frase, né, de Gênesis 1 e versículo 1. Então, abre aspas, está escrito: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se não fosse o livro de Gênesis, jamais conheceríamos a história da criação. Este livro, e não somente este livro, mas todo o Pentateuco, eles foram escritos por Moisés, como é confirmado por Jesus. Moisés não existia naquele tempo. Algumas pessoas podem questionar: como Moisés escreveu estes livros se ele nem havia nascido ainda? Mas como todos os outros escritores, ele também foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever estes livros. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, João, capítulo 5, versículo 45 ao 47 e Isaías, capítulo 45, versículo 28. O nome deste livro, Gênesis, é a primeira frase do capítulo 1. No princípio, no começo, no início de tudo, né, que no hebraico é Bereshit. E que princípio é esse? Né? De que princípio é esse que a Bíblia está falando? Que todas as coisas foram criadas. Pela palavra do Senhor, todas as coisas foram feitas. Está em Salmo de número 33, no verso 6. No princípio, nós podemos dizer assim: no princípio dos princípios, ou no mais absoluto princípio. Isto ocorreu num passado indefinido, depois que os céus e os anjos já haviam sido criados. Esse princípio, ele está fora da contagem dos 6 dias da criação do mundo. Nós não podemos, de fato, estabelecer uma data para a criação do mundo, né? Muitos fazem especulações, fazem algumas contagens a partir da palavra de Deus. E o que lemos e o que nós ouvimos são somente especulações. Ussher, um bispo irlandês, ele concluiu que a criação ocorreu em 4004 a.C. Porém, no século XVII, já haviam outras dezenas de especulações
datadas entre 6.984 anos a 3.483 anos antes de Cristo. Nós também podemos aceitar o que escreve o teólogo Lawrence Richard, o método da datação do carbono 14, para objetos antigos do Oriente Médio, referentes ao máximo ao período de 7.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Também tem a teoria da lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1. Pode ter acontecido nesta lacuna bilhões de anos. Ninguém sabe. Só a eternidade vai revelar estas coisas. Tem a lacuna entre o versículo 2 e o versículo 3. Nós não sabemos. E não estamos neste trimestre para especular estas coisas. Deus não tem o propósito de declarar isso no livro de Gênesis. Na verdade, Deus não estava preocupado, o escritor também não estava preocupado ao revelar estas coisas, em colocar datas, de quanto tempo, que princípio foi esse, quantos bilhões ou quantos mil anos demorou para que este universo tivesse sido construído, feito por Deus, ou quanto tempo era antes de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é autoexistente. Então Deus não está preocupado com isso, em colocar datas, nem de provar quem ele é, ou quem ele era, se ele é Deus ou se não. Esta especulação de data, de tempo, somos nós que fazemos, simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade, Mas o autor sagrado, ele se importa em fazer declarações a respeito de Deus. Ele quer nos dizer que nós vivemos em um universo que só pode ser compreendido por quem aceita a realidade de Deus. Nós estudamos não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nós conhecermos mais o nosso Deus e sabermos que aqui na criação Deus expressou o seu amor, Pois quando ele projetou o mundo, foi para presenteá-lo a mais sublime da sua criação, o ser humano. Então tudo foi pensado em nós, tudo foi projetado para nós, mas para a glória de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o início do tempo, do espaço, da matéria. É o princípio de todas as coisas, que vai muito além da nossa compreensão. Que Deus, a partir do nada, abre aspas, ex nihilo, traz o universo à existência. Deus não criou as coisas como nós criamos hoje. É necessário que haja a matéria existente para que o homem crie alguma coisa. Deus criou este universo a partir do nada. Nada vezes nada. E não houve e nunca haverá um acontecimento igual foi este da criação. Ele é um acontecimento sem igual. E quando nós olhamos, olhando a palavra de Deus, não há chances nenhuma para o evolucionismo. Por mais que as pessoas queiram defender, as teorias de Darwin, da evolução, que o mundo evoluiu, que as pessoas evoluíram, tudo foi criado segundo a sua espécie. Não que uma espécie evoluiu em outra espécie. Isso não quer dizer, como eles afirmam, que um macaco pode evoluir e chegar a um homem, ou de um cavalo evoluir e virar um elefante, sei lá, a terra, como muitos dizem. Ela não era um caos. O que na verdade o hebraico ali ele quer dizer é que a terra estava vazia e despovoada, que não havia nada, nada, nada. E foi deste nada que Deus criou todas as coisas. Não existe ali nada que pudesse desenvolver o suficiente e se transformasse
em um universo complexo, a tal ponto dos cientistas chamarem a natureza de mãe. Então Deus deixou bem claro que não tinha nada, ela estava vazia e despovoada de qualquer matéria, que foi a partir do nada que Deus criou todas as coisas, tudo no universo, cada planta, cada animal, cada rocha, cada partícula de matéria ou onda de luz estão presos a leis, né? Deus é o legislador e Ele deu leis para que todas estas coisas seguissem e obedecessem às leis de Deus, em relação às quais elas não têm escolha a não ser obedecer. A Bíblia nos diz que existem leis na natureza e elas não fogem a esta regra. São as ordenanças do céu e da terra. Está em Jeremias capítulo 33, versículo 25. Estas leis, elas descrevem a forma como Deus normalmente realiza sua vontade no universo. Nós encontramos na palavra de Deus que Deus dá nome às estrelas, que Deus conhece cada uma delas e as chama pelo nome. Tudo obedece ao Senhor. Ele estabeleceu tudo por seu poder. Deus rege todas as coisas e as sustenta. Ninguém sabe explicar o limite das águas e tantas outras coisas que nós observamos, né, na natureza, que são incompreensíveis a nós, mas perfeitamente aceitáveis diante da magnitude do nosso Deus, que domina todas as coisas. Está em Romanos capítulo 1, versículo 20, capítulo 11, versículo 33 ao 36 e também o Salmo de número 104. A criação de Adão, o primeiro ser humano. Nós já aprendemos que não foi por acaso que nós fomos criados. Não foi por acaso que Deus criou Adão. Ele é a coroa da criação. E também Deus não criou o homem para ser escravo, né, de Deus, para cuidar do mundo criado. Foi uma decisão amorosa de Deus. Primeiro ponto, o concílio da divindade sobre a criação do homem. Você já imaginou Deus falando consigo mesmo, né, em uma conferência divina, ele, três pessoas, pluralidade em uma única pessoa? É a primeira menção na Bíblia Sagrada da Trindade e em nenhum outro momento da criação nós encontramos Deus se reunindo para fazer algo. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. Mas quando o homem foi ser criado, o homem foi ser feito por Deus, houve um concílio, uma reunião, e eles chegaram a um consenso da criação do homem, da raça humana e como eles seriam. Foi uma tomada de decisão. Alguns anjos nesse tempo já haviam se rebelado contra Deus, e Deus com certeza já sabia o que o homem faria. Contudo, em graça e amor, modelou o primeiro homem, a sua imagem e semelhança. E isto é mais que a aparência física. A sua imagem no que se refere à personalidade do homem. A mente, vontade, emoção, liberdade, domínio sobre a terra. Isto é chamado de antropomorfismo, que é o conceito que visualiza Deus como possuindo forma humana. É a posição mais alta da criação. E o pecado fez com que o homem perdesse o domínio sobre a natureza, que o homem perdesse o domínio sobre o pecado. Está lá no Salmo de número 8. Contudo, Cristo, o último Adão, ele reconquistou na cruz para nós este domínio e provou que tinha domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais,
sobre a natureza. Está em Mateus capítulo 17, versículo 24, 21, do versículo 1 ao 7, também no capítulo 26, do versículo 74 ao 75, e Lucas no capítulo 5. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, os discípulos ficaram encabulados e eles já nem sabiam mais quem era Jesus. E foi este domínio que Adão perdeu lá no Éden por causa do pecado. O homem foi criado perfeito, mas o pecado o arruinou. O cenário da criação é preparado em Gênesis 1. Também há muita discussão sobre a criação, né, que lá no capítulo 1 nós encontramos Deus criando macho e fêmea, e já no capítulo 2 nós encontramos Deus fazendo o homem do pó da terra. Nós não estamos aqui para discutir esta criação do capítulo 1, nem do capítulo 2, né, do homem criado no capítulo 2. Muitos afirmam que Gênesis capítulo 2 é o segundo relato da criação, que a criação no capítulo 1 era um fundo de um cenário para que no capítulo 2 o homem fosse formado. Nós somos especiais em virtude da nossa semelhança com Deus. Muitas pessoas dizem, nós não somos nada para Deus, nós não temos nenhuma importância para Deus. Sim, nós somos muito importantes para Deus. Nós somos especiais para Deus. Mas por ser especial, isto não significava que o homem podia fazer o mesmo que Deus, ou que se ele parecesse com Deus. As pessoas querem às vezes afirmar que o homem é um pequeno Deus, quando na verdade nós não somos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou em nós os atributos comunicáveis. Mas há atributos em Deus que eles não pertencem ao homem. Onipotência, onisciência, onipresença, imortalidade, eternidade. Isso não pertence ao homem. Então, no sexto dia, depois de Deus já ter criado todas as coisas, não havia chuva naquele terreno árido, né, criado por Deus. Apenas o orvalho se rompia como forma de irrigação. Então as plantas eram regadas. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e aí ele então se tornou alma vivente. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nosso corpo, ele foi feito da mesma matéria criada por Deus, e é para ela que nós voltaremos um dia. Deus então planta um jardim chamado de Éden, um lugar de delícias, com toda espécie de árvores e fruto agradável aos olhos, e leva o homem para esse jardim, para cuidar e guardar esse jardim. Por que guardar? Porque com certeza havia perigos que rondavam este jardim. O quarto e último tópico, nós vamos falar sobre a missão e a tarefa do homem. Deus não criou o homem para viver ocioso, para não trabalhar, para não fazer nada, né? Ele estava ali, sem pecado, perfeito, mas Deus criou o homem para lavrar aquele jardim e para guardar aquele jardim. Então ele tinha muito trabalho ali no Éden. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Nada de vida ociosa, nada de ficar sem ter o que fazer, né? Adão, ele é o representante da raça humana e ele tinha muito o que fazer: cuidar e guardar do jardim. Nós somos todos, independentemente de grupamentos humanos separados por fatores climáticos e geográficos, todos nós, independente da cor de pele, todos procedemos de um mesmo tronco genético
E nisto não há brancos, não há negros, não há amarelos, não há vermelhos, né? E esta palavra aqui, ela é um poderoso antídoto contra o racismo. Está em Atos capítulo 17, versículo 26. De conformidade com a região, com o clima, com a posição geográfica, Deus estabeleceu a cor da pele das pessoas, o tipo de cabelo. E infelizmente o pecado, né, nos dividiu. E aí as pessoas nos separou a raça humana. Na verdade, há só uma raça, que é a humana. Então, o primeiro objetivo, né? Glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. O diabo, ele não conseguiu tomar o lugar de Deus no céu. E quando ele foi lançado aqui, e quando o homem pecou, por isso ele tenta, desde o Éden, tomar o lugar de Deus nos nossos corações, no coração do homem. Quando nós adoramos a criatura no lugar do Criador, nós ofendemos a santidade de Deus e a sua glória. E Deus diz na sua palavra: a minha glória não darei a outrem. A minha glória eu não darei a ninguém. Está em Isaías 42, verso 8. Tudo que fizermos, tudo mesmo que nós fizermos, deve ser para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Ponto 2. Propagar a espécie. Deus disse: crescei e multiplicai. E o que está acontecendo hoje com as famílias? Nossos pais, eles tinham muitos filhos, né? As pessoas até brincavam que era por falta de televisão em casa. E a partir da nossa geração, isso reduziu bastante, né? E hoje as pessoas não querem ter muitos filhos, 1, 2, 3 no máximo, né? As pessoas não querem. Elas dizem que mais um já multiplicou. E hoje, infelizmente, as pessoas estão trocando filhos por animais de estimação, por adoção de animais. Nosso país está ficando velho, né? Os nossos governantes estão preocupados com isso e os jovens morrendo cedo demais por causa do pecado. E aí nós estamos contrariando o propósito de Deus, porque Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, né? Nossa família que está sendo criada e hoje pessoas do mesmo sexo com união estável. O propósito de Deus para a família é heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Tem pessoas que já passaram por 5 divórcios, né? E ainda não encontrou a sua família ideal. Uma família bem constituída, ela é bênção de Deus. Ela é bênção para a igreja, ela é bênção para a sociedade, ela é bênção para toda a nação. Filhos fora do casamento não é propósito de Deus. É sexo irresponsável. E as crianças são elas que pagam este preço. São elas que sofrem por isso. O ideal de Deus é um homem e uma mulher. Foi assim desde o princípio, quando Deus nos fez macho e fêmea. Ponto 3. Governar e administrar o planeta. Todos nós um dia prestaremos conta a Deus da nossa mordomia, de tudo aquilo que nós não fizemos de bem para o nosso planeta, né? Com a natureza, com o meio ambiente, com a ecologia, tudo aquilo que nós não fizemos de bem, um dia nós vamos prestar conta desta mordomia. Tudo foi entregue ao homem. Deus o fez perfeito, à imagem e semelhança dele. Dotou o homem de sabedoria e deu-lhe a tarefa de dar nome aos animais. Quando alguém pode dar nome a alguém, isso é uma demonstração de domínio sobre algo ou sobre esta pessoa. Quando nós podemos nomear alguma coisa. E também deu a ele, né, a tarefa
de guardar e cultivar o jardim do Éden. Nós prestaremos conta a Deus de nossa mordomia, do nosso cuidado com o planeta. O homem foi feito no 6º dia. E no 7º dia, já era o primeiro dia de vida de Adão. No 7º, ele tinha um dia, era o seu primeiro dia, e já era um dia de descanso. Deus, quando a Bíblia fala do Sabat, do Shabat, de descanso, não é que Deus cansou para construir, muitos estudiosos do hebraico, eles dizem que Deus, ele cessou suas obras. É o mais apropriado, do que dizer que Deus descansou. Pois nosso Deus, ele não cansa, não se fadiga, e com a criação do mundo, Deus agora sustenta tudo pela palavra do seu poder. Isso nos mostra que começamos nosso primeiro dia com descanso e depois trabalhamos. Isso fala do dia do Senhor, e esse dia de descanso, ele fala da graça de Deus. Iniciamos com o dia do descanso, que é domingo, seguido pelos outros dias que nós vamos trabalhar. Adão, ele foi criado perfeito, ele nunca tinha pecado, mas ele tinha a capacidade de pecar. Nós conhecemos que temos um Criador, um Deus que deseja relacionar-se conosco, isso está na palavra de Deus. Deus deseja ter comunhão com a sua criação e que nós somos muito especiais para Deus, e por isso ele se importa conosco. Deus criou um plano de salvação, Os planos de Deus, eles não são frustrados, e ele criou também um lugar para nós estarmos para sempre com ele. E se nós somos especiais para Deus, nós devemos amar o nosso semelhante, porque ele também é especial para Deus. Somos semelhantes a Deus, mas não podemos desejar ser como Deus, pois quem fez isto foi Lúcifer, e este sentimento fez com que ele perdesse o céu. Este mesmo sentimento fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso, e infelizmente muitos hoje têm perdido a comunhão com Deus e perderão a vida eterna pelo mesmo orgulho, pelo mesmo desejo de quererem ser como Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou desta aula, dá um curtir aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais, e eu te aguardo aqui na próxima lição de número 2, se Deus assim nos permitir. Então.